Olá, gente! Como estão todos? Bom, com o coronavírus, estamos aqui confinados em casa, fechadinho. Vemos aí que as profecias se vão cumprindo, não? Vamos chegando aí a profecia cumprindo, batendo na porta. Alô? Os final dos tempos estão aí. As coisas estão acontecendo como Jesus Cristo preveu. As profecias se estão cumprindo, assim como Jeová deixou escrito, se estão cumprindo. Vemos aí que o cavalo descorado não falha, está aí trazendo as enfermidades, as doenças e fazendo com que aquelas pessoas que não tinham tempo para nada estavam ao mundo esquecendo da família. O mais importante era o trabalho, esquecia da família, não tinha tempo para os filhos, não tinha tempo para nada. E hoje são obrigados a estar confinados em suas casas, meditando um pouco, tão insignificante é o ser humano, que uma simples bactéria microscópica, ele não consegue. Então vemos essas profecias aí, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Sei que há muitos entendimentos, mas eu vou passar para vocês um entendimento que nós temos, que é o verdadeiro. Eu digo que é o verdadeiro porque ele é apoiado na Bíblia e sem tradições religiosas, sem influências do mundo, tudo dentro da Bíblia. Então, quem são esses cavaleiros do Apocalipse? Quem são eles? Bom, para a gente entender, a gente já tem que conhecer quem são esses cavaleiros, não? Então vamos aí conhecer esses cavaleiros. Os cavaleiros do Apocalipse talvez pareçam assustadores e mentirosos, e misteriosos, não? Melhor dizendo, não? E misteriosos. Mas a Bíblia e a história moderna nos ajudam a identificar claramente cada cavaleiro. E apesar de essa visão indicar acontecimentos terríveis, ela também traz boas notícias para você e sua família. Que boas notícias são essas? Antes de falar disso, vamos ver o que cada cavaleiro significa, ok? Vamos começar então pelo primeiro cavaleiro. E aí menciona o cavaleiro no cavalo branco. Quem é esse cavaleiro? A visão começa assim, de acordo com o livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, diz o seguinte, né? A visão começa dessa maneira. Vi um cavalo branco. O que estava montado nele tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para completar a sua vitória. Quem é o cavaleiro no cavalo branco? O próprio livro de Apocalipse dá a resposta. No capítulo 19, esse cavaleiro é chamado de a Palavra de Deus. Apocalipse 19, do versículo 1 ao 13. Esse título, a palavra, é dada a Jesus Cristo, pois é ele que transmite as mensagens de Deus. Né? Está bem de acordo com o texto de João, né? 1 e o versículo 14 também. Ele é descrito como fiel e verdadeiro, e é também chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 e 16. Isso mostra que Jesus tem autoridade para ser rei guerreiro, e por ser fiel, ele nunca abusa do seu poder, nem age de um modo corrupto. Mas surgem algumas perguntas interessantes. Quem dá a Jesus autoridade para vencer? Numa visão, o profeta Daniel viu alguém parecido com um filho de homem, recebendo domínio, honra e um reino, um governo.
ele estava falando de quem? Do Messias. E quem deu autoridade ao Messias? Foi o Antigo de Dias, Jeová Deus. Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Então, é o Deus Altíssimo que dá a Jesus poder e autoridade para governar e fazer justiça. A Bíblia várias vezes usa a cor branca para simbolizar a justiça. Isso que eu estou dizendo está apoiado em Apocalipse, capítulo 3, versículo 4, capítulo 7, versículo 9, 13 e 14. Assim, o cavalo branco é símbolo de uma guerra justa realizada pelo próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, o primogênito de toda a criação, né? O anjo, Jesus Cristo, a primeira criação de Deus. Quando foi que os cavaleiros do Apocalipse começaram sua cavalgada? Veja que o primeiro cavaleiro, Jesus, começa a sua cavalgada depois de receber a coroa. Apocalipse 6:2 diz isso. Quando Jesus começou a reinar no céu? Quando foi que ele começou a reinar? Será que Jesus, logo que ele morreu, ele começou a reinar no céu? Não. A Bíblia diz que naquela época começou um tempo de espera. O livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 12 e o 13, diz que Jesus deu aos seus seguidores um sinal para ajudá-los a saber quando o seu governo no céu começaria. Ele disse que as coisas no mundo iam piorar muito. Haveria guerras, doenças e falta de alimentos. Estamos passando por isso hoje? Os acontecimentos, né, essa profecia que Jesus fez está em Mateus 24, capítulo 24, versículo 3 e 7, e também em Lucas 21, 10 e 11. Os acontecimentos mostram que essa época difícil começou em 1914, logo depois do início da Primeira Guerra Mundial. A Bíblia chama esse tempo de últimos dias, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Mas por que, em vez de melhorar, as coisas pioraram desde que Jesus recebeu a coroa em 1914? Porque, naquela época, Jesus começou a reinar no céu e não na terra. A Bíblia diz que começou uma guerra no céu, né? E que o rei Jesus, né? Que também é chamado de Miguel, é um estudo, Miguel, eu sei que vai soar muito estranho para vocês, mas quando Jesus no céu, lá ele não é chamado de Jesus, ele recebe o nome de Miguel. Ele foi levado a um posto acima, ele foi levado a um posto de arcanjo, então ele passou a ser o arcanjo Miguel, né? Então, estalhou uma guerra no céu, né? E Jesus, né, que é chamado Miguel, expulsou Satanás e seus demônios para a terra. Apocalipse 12, do 7 ao 9, e o versículo 12 também. Capítulo 12, versículo do 7 ao 9 e o versículo 12. Desde então, Satanás está furioso. Ele não pode mais voltar para o céu e sabe que seus dias aqui na terra estão contados. Logo depois vai realizar, logo, Deus vai realizar sua vontade aqui na terra e acabar com o poder de Satanás, esse poder que hoje ele domina a terra. Mateus 6, versículo 10. Agora, vamos ver como os outros 3 cavaleiros do Apocalipse confirmam que estamos mesmo vivendo nos últimos dias. O primeiro cavaleiro representa uma pessoa específica, Jesus Cristo. Mas os outros três não representam pessoas. Eles simbolizam acontecimentos que afetam a toda a humanidade. Então vamos ver, já conhecemos o cavaleiro, Jesus Cristo, o cavalo montado no cavalo branco, vamos agora conhecer o cavaleiro no cavalo cor de fogo. Apocalipse 6,4 diz: E saiu outro cavalo, um cor de fogo,
E o que estava montado nele foi concedido tirar a paz da terra para que os homens matassem uns aos outros. Ele foi dado uma grande espada. Esse cavaleiro, ele representa as guerras. Veja que ele não tira a paz apenas de alguns países, mas de toda a terra. Em 1914, o que aconteceu em 1914? Pela primeira vez na história, estourou uma guerra mundial. Pouco tempo depois ocorreu a Segunda Guerra Mundial, que foi ainda pior. Alguns acreditam que desde 1914 o número de mortos em guerras e conflitos armados ultrapassa a 100 milhões, sem falar nos milhões de outras pessoas que ficaram com ferimentos permanentes, com sequelas. E será que essas guerras ainda são uma característica marcante no nosso tempo? Com certeza. Hoje, como nunca antes, os homens parecem ter o poder de exterminar a humanidade por meio das guerras. Né? Eles têm o controle de tudo, das armas, do armamento e tudo. E até organizações que se dizem responsáveis por manter a paz, como a ONU, não conseguem impedir o galope do cavalo cor de fogo. E o cavaleiro no cavalo preto? Vamos conhecer o cavaleiro no cavalo preto. Revelação Apocalipse, capítulo 6, versículo 5 e 6, diz o seguinte: vi um cavalo preto. O que estava montado nele tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz no meio das 4 criaturas viventes, dizendo: 1 litro de trigo por 1 denário e 3 litros de cevada por 1 denário, e não faça dano ao azeite e ao vinho. Esse cavaleiro representa a fome. A situação ficaria tão crítica que a Bíblia fala que 1 litro de trigo custaria 1 denário, que era o salário de um dia de um trabalhador nos tempos de Jesus. Mateus 20, versículo 2. Com esse valor, também dava para comprar 3 litros de cevada, um cereal considerado inferior ao trigo. Essa quantidade de comida não daria para alimentar uma família grande. Não daria. A voz também diz que as pessoas, né, deviam economizar azeite e vinho, deveriam racionar. Esses eram itens básicos na dieta das pessoas daquela época. Será que desde 1914 esse cavalo está galopando? Não resta dúvida. As evidências mostram que sim. Cerca de 70 milhões de pessoas morreram de fome no ano passado. No século passado. Né? Um relatório afirma que provavelmente 805 milhões de pessoas, ou seja, uma em cada 9 habitantes da Terra, sofreram de desnutrição crônica entre 2012 e 2014. Outro relatório diz também que todo ano a fome mata mais do que a AIDS, a malária, a tuberculose junto, as 3 juntas. A fome mata mais que essas 3 doenças junto, a AIDS, a malária e a tuberculose. Muitos esforços são feitos para alimentar os que passam fome, mas nada impede a cavalgada do cavalo preto. Todo esforço que a humanidade faz. E o interessante é que há alimento para alimentar 2 vezes a quantidade de pessoas viventes na Terra. A Terra produz alimento para alimentar 2 vezes os habitantes da Terra. E não se sabe por que essa gente passa fome. Mas nós sabemos. O cavaleiro está aí, mostrando para você que ele é poderoso e tem que se cumprir essa profecia. É o cavalo preto. Bom, e o cavalo? E o cavaleiro no cavalo descorado?
Esse é interessante. Apocalipse, capítulo 6, versículo 8 fala: Vi um cavalo descorado. O que estava montado nele tinha o nome de Morte, e a sepultura o seguia de perto. Foi-lhes dada autoridade sobre um quarto da terra para matar com uma longa espada, com fome, com praga mortífera e com as feras da terra. O quarto cavaleiro representa o quê? A morte causada por epidemias, que é o que estamos vivendo hoje, passando agora com o coronavírus, e por outros motivos. Pouco depois de 1914, por exemplo, eu aqui vivo na Espanha, né, a gripe espanhola que matou muitos milhões de pessoas. É provável que 500 milhões de pessoas tenham sido infectadas na época. Isso era porque 1 em cada 3 pessoas no mundo. No mundo, hein? Que absurdo, né? E a gripe espanhola foi só o começo. Os especialistas dizem que mais de 300 milhões de pessoas morreram de varíola no século passado. Até hoje, apesar dos avanços da medicina, doenças como AIDS, tuberculose e malária tiram a vida ainda de milhões de pessoas. Assim, seja por causa de guerras, fomes ou epidemia, a morte reina sobre a humanidade. E a sepultura, sem dó nem piedade, continua a recolher suas vítimas. Não devemos alarmarmos, porque são coisas que têm que ser cumpridas e essas coisas têm que se cumprir para que possamos ter outras notícias boas, melhores. Em breve, um mundo melhor. Muito em breve, um mundo melhor. Os tempos difíceis estão quase no fim. Lembre-se, Jesus saiu vencendo em 1914 e expulsou Satanás para a terra, mas ele ainda não completou sua vitória. Isso você vai encontrar em Apocalipse capítulo 6, versículo 2, capítulo 12, versículo 9 e versículo 12 também. Em breve, no Armagedon, Jesus vai destruir os que apoiam Satanás, acabar com esses governos humanos, né? E com toda a influência negativa e perversa que existe da maldade de Satanás nas pessoas. Apocalipse 20, do 1 ao 3, fala sobre isso. Dá um entender sobre isso, aclara isso. Bom, Jesus não apenas impedirá a cavalgada dos outros cavaleiros, mas também vai desfazer todo o mal que eles causaram. Como? Veja o que a Bíblia nos promete. A Bíblia nos promete muitas coisas que a gente escuta falar de um reino, né? Agora, esse reino é real, é um governo. E esse governo vai vir e vai trazer benefícios para a humanidade depois do Armagedon. Então, o que a Bíblia nos promete por meio desse reino? Ela diz aí o seguinte, quer ver? Eu vou ler somente com vocês. Salmo, vamos ver aqui. Ó, não haverá mais guerras. Em vez disso, a paz vai reinar. Jeová põe fim às guerras em toda a terra, quebra o arco e despedaça a lança. Salmo 46, 9. Promessas que serão cumpridas. As pessoas terão grande alegria na abundância de paz. Salmo 37, 11. E Deus não pode mentir, ele vai cumprir com essas palavras, como sempre cumpriu com suas palavras. Não haverá mais fome. Em vez disso, teremos bastante comida para alimentar a todos. Haverá fartura de cereais na terra e superabundância no cume das montanhas. Salmo 72, 16 nos promete isso. Também diz que não haverá mais epidemias e morte. Em vez disso, todos vão ter saúde perfeita e viver para sempre. Diz que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, ou seja, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. Apocalipse 21, 4.
E Jesus, quando ele esteve na Terra, ele mostrou como a vida seria boa quando ele fosse rei sobre a Terra. Quando ele esteve aqui, ele deu uma palhinha do que ele ia fazer. Ele ensinou as pessoas a viver em paz, alimentou milagrosamente a multidões, curou doentes e até trouxe mortos de volta à vida. Isso é só uma pitada do que ele vai fazer quando ele vier como rei desse reino para governar a terra e ressuscitar os mortos. Não vamos para o céu não, hein? Senão vão ressuscitar quem? Né? Todo mundo viverá aqui na terra. Para o céu só é um outro tema, só vão 144 mil. Já falei, já deixei isso no outro vídeo, explicando isso. Então, logo, logo, isso será uma realidade. É o propósito de Deus, como no início de Adão e Eva. As coisas não deram certo lá por causa de Satanás, e Deus deu um tempo para Satanás governar a terra e provar então que Deus estava errado, a forma de governar de Deus estava errada. Então Deus deu um prazo para que Satanás governasse a terra, e já está chegando ao fim desse prazo, já se está terminando. E breve, Deus nos dará novamente um paraíso para a gente viver nele. Bom, é isso que eu queria deixar, porque estamos passando por momentos muito difíceis, né? Mas não se apavore, porque essas são promessas que Deus nos está fazendo, e Deus jamais falhará com suas promessas. Desde que nós cumprimos também com nossa parte, com Deus, né, também cumprirá com a parte dele conosco. Acheguemos a Deus e Deus se achegará a nós. É isso aí. Tenha um feliz dia. É um prazer.